Dominando técnicas de comunicação e PNL para vendas. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de relacionamento Ikine e Clube da Tintas Ikine. No vídeo de hoje eu vou te apresentar técnicas para que você melhore a sua comunicação na hora das suas vendas. Você já reparou que algumas pessoas parecem ter uma habilidade natural para convencer e influenciar outras pessoas a fecharem o orçamento? Enquanto muitas outras têm muita dificuldade e parece que não nasceram para isso, não é mesmo? A falta de conhecimento em comunicação e PNL pode resultar na perca de muitas oportunidades de vendas. Além disso, clientes insatisfeitos e metas não alcançadas. Mas não se preocupe, nesse vídeo nós vamos te ensinar várias técnicas que você pode aplicar a partir de amanhã. PNL. Você sabe o que é isso? Programação neurolinguística. A programação neurolinguística é uma ferramenta poderosíssima se usada de maneira adequada, aplicando os seus fundamentos de forma correta. Através da aplicação dessa técnica, você será capaz de conectar melhor com os seus clientes, entender melhor as suas necessidades e personalizar os seus entregáveis, personalizar a forma em que você executa o seu serviço para o seu cliente. Primeira técnica que eu quero passar para vocês é o rapport, que tende a ser um espelhamento de ações, movimentos corporais do seu cliente, até mesmo no tom de voz, na maneira em que ele se expressa e que ele se comunica. Existe uma máxima, uma tendência de que nós gostamos mais de pessoas que se parecem com a gente. Portanto, se você é uma pessoa mais agitada, porém o seu cliente é alguém mais calmo, vai haver conflito. Agora, se o seu cliente é muito acelerado e você é mais calmo, da mesma forma haverá um conflito. Portanto, a técnica do rapport é para que você se pareça com o seu cliente. E você pode fazer isso através da avaliação da maneira em que o seu cliente se comunica, ele se expressa, ele se movimenta e adaptar, ajustar a sua maneira à maneira do cliente, criando conexão, um espelhamento. Exemplos práticos para que você saia desse primeiro passo aqui com formas para executar já a partir da sua próxima visita. Se o seu cliente ele cruza os braços, em determinado tempo você também pode cruzar os braços. Se ele escora na mesa, em determinado tempo você também pode escorar na mesa, espelhando os movimentos do seu cliente. Claro, não vai fazer isso de forma apressada ou explícita, para que ele se dê conta de que você está usando uma técnica de rapport. Outro exemplo é, se o seu cliente fala muito rápido, você deve aumentar a velocidade no se comunicar. Se ele é uma pessoa mais calma, mais lenta, você baixa o seu tom de voz, você comunica de uma forma mais lenta. Percebem a diferença? Imagine que seu cliente fala muito rápido e fala sobre isso e fala sobre aquilo e mostra exemplos. Agora imagine que ele fala de forma lenta, calma. É diferente. Então você adapta a sua comunicação através da maneira que o seu cliente se expressa. Essa é a técnica de rapport. Assim você vai conectar mais. Lembre-se do que eu disse. Temos a tendência de gostar mais de quem se parece com a gente. Segunda técnica, a escuta ativa. Da mesma forma, para gerar conexão. A escuta ativa se trata em realmente prestar atenção no seu cliente. Mas lembre-se, isso deve ser feito de forma genuína, para que ele veja, para que ele sinta que você se interessa pelos problemas dele, para que ele sinta que realmente você quer resolver os problemas dele. Então, prestar atenção, demonstrar, olhar nos olhos, realmente demonstrar através do gesto de que você sim está entendendo o que ele está falando, gera conexão
e tende a familiarizar com esse cliente. Ele se sente confiante, ele confia mais em você e isso ajuda na hora da venda. Terceira técnica, a calibração. E olha o que eu anotei aqui. Observar atentamente os sinais verbais do cliente, como expressões faciais, postura corporal e gestos. Ao identificar sinais de interesse, desinteresse ou dúvida, o vendedor pode ajustar sua abordagem e oferecer informações adicionais ou esclarecimentos para manter o cliente engajado. A programação neurolinguística, ela está baseada no entendimento do outro, para que eu entenda quem é o outro, como ele se porta, como ele se comunica, como ele pensa, e baseado nessa extração de informações, eu adapto a minha comunicação para essa pessoa. Então, quando você está observando a maneira que ele se comunica, os seus gestos, a sua fala, você automaticamente já calibra, como eu disse anteriormente, né, na escuta ativa e na técnica de rapport, você calibra a sua comunicação. Se você percebe um desinteresse, você puxa alguma coisa para trazer esse cliente de novo para a negociação. Talvez uma oferta, um desconto, um serviço extra, não sei. Mas na negociação, você precisa calibrar, estar sempre apontando no alvo. Esse cliente desviou, você dá um contorno, uma volta e traz ele para o jogo novamente. Essa é a técnica de calibração. Quarta técnica, linguagem persuasiva. Aqui é a sua comunicação verbal, a maneira em que você usa as suas palavras. E aqui eu trouxe alguns exemplos, eu queria falar pelo menos um deles, que é basicamente você transmitir emoção na sua fala, usando às vezes uma palavra simples e mudando para outra palavra que traz essa diferença na sua comunicação. Por exemplo, imagine que alguém solicitou um orçamento de pintura exterior. E esse cliente, ele informa, você faz algumas perguntas para entender qual é a real necessidade dele e ele diz, olha, eu tenho uma superfície aqui com várias microfissuras e eu preciso de uma tinta que tape essas microfissuras e proteja a minha casa, que proteja da batida de chuva, que proteja do sol. E aí você oferece uma borracha líquida da Daiquiri, por exemplo. Só que, ao invés de falar que a borracha líquida é um produto incrível, talvez falando dessa forma, ela impacte de uma maneira diferente do que se você usar, por exemplo, esse produto ele vai revolucionar a maneira em que você enxerga a proteção da sua casa. Ele vai transformar a superfície do seu lar, te trazendo uma durabilidade muito maior e, de fato, solucionando os seus problemas de infiltração, de rachaduras. Entende? Ao invés de você dizer, não, se você usar essa tinta é a melhor do mercado, ou esse produto é muito bom, você transforma a maneira em que você expõe aquele produto, trazendo palavras, trazendo uma comunicação verbal que traz a emoção. Outro exemplo é quando você vai falar para o seu cliente sobre alguma pintura que você vai fazer interna, às vezes uma parede de efeito de cimento queimado ou mármore, não sei, um efeito decorativo. Você traz uma palavra, que é a palavra-chave, que é imagine essa parede dessa maneira. Ao invés de você falar somente que a parede ficará muito bonita com aquele efeito. Então você faz o cliente imaginar como vai ficar aquela parede e automaticamente isso traz uma emoção para ele, porque ele enxerga aquela parede já executada. Então são exemplos de converter palavras muitas vezes simples e transformar em palavras, frases, textos persuasivos, uma comunicação verbal persuasiva que tem o poder de converter e aprovar orçamentos. Antes de finalizar a nossa aula de hoje, eu quero te mostrar aqui uma imagem dentro do meu computador sobre o processo de venda consultiva. É uma imagem que mostra um looping, onde o cliente passa de etapa a etapa. Isso tende a aprovar mais vendas. Então,
Observe essa imagem e o meu editor vai colocar aqui na tela. A venda consultiva, ela acontece no atender o cliente, o primeiro ponto. Então nós temos no atendimento a escuta e perguntas. Então você deve escutar e perguntar para o seu cliente primeiro para coletar as informações. Lembrem o que eu disse, talvez em outras aulas e até mesmo nessa, que você primeiro precisa entender as suas dores, os seus problemas, os seus desejos, para depois ofertar um serviço para ele. Então, o primeiro pilar está baseado na ouça e faça perguntas. Segundo estude e analise os pontos de dor. Exatamente isso. A partir do momento em que ele te dá a informação, você estuda aquela informação, principalmente as dores do seu cliente, trazendo a solução, que são os seus serviços, como base para que ele contrate você. Terceiro, ensine o cliente. Já falei sobre isso também. Quando você ensina o seu cliente, você passa autoridade, credibilidade e ele acaba confiando em você. Quarto ponto, sugerir solução relevante e pertinente. Da mesma forma que antes, você deve sugerir serviços que você executa como solução dos problemas que ele tem. Quinto ponto, fechar o negócio. É o fechamento. Depois de agregar valor, aumentar a percepção de valor que esse cliente tem de você, é a hora de chamar ele para ação. Então você diz, podemos fechar agora? Podemos iniciar semana que vem? São tipos de frases, tipos de perguntas que você deve fazer para o seu cliente, trazendo ele para uma situação de definição. Ok, posso marcar aqui para segunda-feira nós iniciarmos o seu projeto? Então você coloca ele numa situação de definição. Bora, cliente, tome a sua decisão. Leve a sua mão, aperte a mão dele e diga, negócio fechado então? Essas são formas para que você traga o seu cliente para o fechamento. Agora que você já aprendeu várias técnicas aqui de comunicação e PNL, é hora de você colocar em prática. Então, pratique, coloque em prática nas suas visitas técnicas, na sua comunicação com o seu cliente e depois fale aqui nos comentários, na nossa comunidade aqui de alunos, falando quais foram as suas experiências. E não esqueça de curtir, comentar o que você achou dessa aula e compartilhar com algum colega. Espero ter te ajudado com essa aula e a gente se vê na próxima aula. Valeu!